Irmãos, eu compartilho com os irmãos a importância de conhecermos outras Bíblias. Não é só a que você tem. Conheça outras Bíblias, pesquise na internet, veja sites, ou se você for comprar, compre uma diferente da que você já tem. A importância também de conhecer a Bíblia de Jerusalém. Então, irmãos, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, diz assim, ó: por mais demorada e laboriosa que seja, o ressuscitado estará vivo e ativo com os seus. É possível que, em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome do Mashiach, no nome de Yahushua. Então, Atos 1,5 mais diz aqui, ó, 2,38, que é o livro de Atos. Então, mais tarde, continua, mais tarde deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Então, o que diz aqui? Mais tarde foi estabelecido que o batismo deveria ser feito no nome de 3 pessoas. Só que não existem 3 pessoas, porque o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, sim. Porém, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. O Espírito Santo é a alma do Pai. Então, aleluia. Vocês viram como que as traduções trazem texto diferente? Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Yahushua, o Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito Santo, que é a alma, o Espírito do Pai, que também habita o Filho. Então, como que vai ser fazer o batismo no nome de 3 pessoas, se não existe 3 pessoas? O Pai é a pessoa, o Filho também é pessoa, porém o Espírito Santo não é uma outra pessoa. Ele é o próprio Pai que também está no Filho. Então, quando diz no nome do Pai, Pai não é nome. No nome do Filho, Filho não é nome. No nome do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a alma do Pai, também não é nome Espírito Santo. Espírito Santo é um título que deram à alma do Pai, ao Espírito do Pai, porque nós somos feitos à semelhança do Pai. Corpo, alma e Espírito, nós temos exatamente como o Pai. Então, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, eles modificaram lá em cima, que dizia: batizar no nome do Yahushua. E eles ocultaram o nome Yahushua, e numas traduções diz no nome de Jesus, outras diz no nome de Yahushua, outras diz no nome do Mashiach. E mais tarde eles fizeram outras traduções que já aparece batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entenderam? Então, por isso que quanto mais antiga é a Bíblia, mais aproximada a escritura original hebraica ela estará. Então, é muito importante que conheçamos e comparemos as Bíblias e a escritura. E também conheçamos os manuscritos, não é? O manuscrito de Qumran, ele traz o tetragrama sagrado que existia, sempre existiu
como o nome do Criador e que foi ocultado na primeira tradução, ou seja, na criação da primeira Bíblia, que foi criada, escrita, traduzida no idioma grego koiné. Então, vocês sabem que a primeira Bíblia, a Septuaginta grega, ela ganhou esse nome Septuaginta justamente por ter sido traduzida, escrita por 70 homens, 70 escribas, fariseus, saduceus e mais Jerônimo. Que Jerônimo, depois do sistema religioso criado, ele recebeu um título de santo. São Jerônimo, que os católicos conhecem. Então, nós sabemos que antes do sistema religioso ser criado em 325, depois da ressurreição, ou seja, no terceiro século, nunca existiu santos. O único santo era e é o Criador, ou seja, Iau. Nem o Filho é divino, nunca foi chamado de santo. Ele mesmo disse, quando foram prestar adoração a ele, o Mashiach disse: não façam isso, adoração somente ao meu Pai. Eu não sou digno de ser adorado. Então, ele é glorificado com o Espírito Santo do Pai, o Ruach Kadosh, porém ele não é o Pai e não é divino como o Pai. Então, não podemos ficar como papagaio falando, repetindo coisas que alguns ouvem e saem repetindo, que o Filho é o mesmo Pai, que eles são um, que o Filho e o Pai e o Espírito Santo são o mesmo. Também não, porque o Espírito Santo é a alma do Pai, ele está no Filho, sim, porém glorificado no Filho, ele não é uma terceira pessoa. E também, eles não são três. O Filho é um e o Pai é outro, justamente porque o Pai criou o Filho e o Filho foi ressuscitado pelo Pai. E o Filho justifica o Pai, porque o Espírito do Pai foi glorificado no Filho, foi justificado no Filho. Então, quando o Pai ungiu o Filho, ele justificou o seu Espírito no Filho, no Messias, no Yahshua, o Mashiach. Então, algumas palavras desencaminham algumas pessoas. Então, irmãos, fiquem atentos, façam o que a Bíblia diz, a Bíblia mais fiel, que comparando com a escritura original hebraica, ela justifica. Orai e vigiai, para que ninguém vos engane. Palavra sagrada, e foi dita pelo nosso Mashiach, Yahshua, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o ungido, o enviado do Pai, o Cordeiro Sagrado de Yahweh, o Yahshua, que muito em breve estará voltando, pois ele vive. Yahshua HaMashiach vive! Aleluia!